Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estou aqui mais uma vez agradecendo a Deus por todo o cuidado, por toda a bondade que Ele tem para conosco. Amém? Vamos aqui começar mais uma palestrazinha da Palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual. Que ela venha nos alimentar espiritualmente, para que possamos honrar cada dia mais o nosso Deus e exaltar o Senhor Jesus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado mais um dia de vida por todas as bênçãos recebidas. Estou aqui nas tuas santas mãos. Eu vou fazer agora a leitura da palestra da tua palavra, que o Espírito Santo venha falar através de mim, para que as palavras sirvam de alimento espiritual para mim e para todos que ouvem. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante da Bíblia, e que muitos não gostam de falar desse livro, que diz ser um livro misterioso, né? Que é o Apocalipse. Nós vamos falar sobre a carta, das cartas do Apocalipse, e temos que começar, né, a primeira. Vamos falar sobre a carta de Éfeso, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aqui nos diz o seguinte, que a carta, né, por que 7 cartas? Porque na Bíblia, o número 7 na Bíblia indica plenitude. Ele ocorre várias vezes no livro do Apocalipse. Por exemplo, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 anjos com 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças com 7 coroas, 7 diademas, 7 pragas, 7 montes, 7 reis. Hoje vamos começar o estudo das profecias do Apocalipse, estudando as 7 igrejas. Então, você já viu aí que o número 7 no Apocalipse é o número da plenitude ou perfeição. Né? Aí nós vemos aí que em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o número 7 sempre representa a perfeição de Deus, né? O seu caráter, a plenitude da verdade da palavra de Deus, que tem na Bíblia, né? E aqui na carta, no capítulo 2, né, do Apocalipse, começando pelo livro pela a igreja de Éfeso, né? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, essa parte de candeeiro de 7 está na introdução do livro, né? Quando Jesus se apresenta ali a João, ele está no meio de 7 candeeiros. E aqui ele vem mostrando, né? Os 7 candeeiros, que representam o quê? A luz. É o candeeiro, que hoje poucas pessoas falam sobre ele mais, né? No tempo que a gente era criança, a gente tinha o candeeiro, né? De querosene. Naquela época não se falava em energia elétrica, se morava na roça. Mas a tradução bíblica de candeeiro, lâmpada, ela continua, né? E diz que aquele que se apresentou a João, ele tem na mão direita os 7 estrelas, que significa luz, né? Também, que a estrela brilha, e os 7 candeeiros. O que significa isso? Isso significa que a palavra de Deus, ela é luz, né? Como diz o Salmo 119, 105,
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Então, o personagem que se apresenta aqui a João, ele está com as 7 candeeiros na mão e as 7 estrelas, que mostra a iluminação da palavra de Deus que veio a João, passou para nós, né? E ele escreveu, né? E diz que esse período, esse é um período da igreja. De acordo com os teólogos, os estudiosos, cada igreja ela representa um período da história, né? E aqui diz que no período, no capítulo 2 e o verso 1, é a apresentação, né, desse período, o início, né? E aqui mais, no verso 2 e 3, diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não o são, e os chama mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, Jesus aqui ele está chamando a atenção da igreja de Éfeso, que é o primeiro, né, o primeiro período, que foi o primeiro período da igreja apostólica, né? Ele está dizendo aqui no verso 2, conheço as tuas obras. Então, aquele período ali, de acordo com o capítulo, com o versículo 2 e 3, ele era uma igreja firme, mas que já começava a ter falsos apóstolos, né? Diz aqui, declaraste apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, veja só que em todo o tempo da palavra de Deus, da história do povo de Deus, sempre houve os falsos apóstolos, né? Os falsos profetas, os falsos ensinadores, e existe até hoje. E aqui, então, o Senhor Jesus está chamando a atenção da sua igreja, né, para esse tipo de coisa. Porque, meus irmãos, os falsos mestres, eles sempre existiram. Eles sempre tem aqueles que quer saber a mais do que a palavra de Deus. Quer interpretar a palavra de Deus do modo que eles interessam. Então, Jesus Cristo aqui, ele está dando aqui um elogio, né? A igreja de Éfeso. Aqui no versículo 4 ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, esse período, naquele período primeiro, né, que é o primeiro período da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, já começaram as pessoas a abandonar o primeiro amor. Então isso é muito importante nós sabermos interpretar, para que nós não sejamos igual a eles, né? Abandonar o primeiro amor. O que significa isso? Abandonar os princípios da palavra de Deus, que é o que está acontecendo muito hoje em dia. Pessoas fazendo interpretações próprias, deixando de crer em várias coisas da palavra de Deus, como toda a vida teve. Nós lemos mesmo nas cartas do apóstolo Paulo, ele recomendando aos seus discípulos, às pessoas que ele enviava a carta, que tomasse cuidado com esse tipo de pessoa. Ele cita o nome das pessoas. Cuidado que eles desviaram da verdade e começaram a praticar coisas erradas e ensinar as pessoas erradamente. É do jeito que está acontecendo hoje, né, meu irmão? Aí as pessoas têm um jeito de dizer, mas isso era naquele tempo, não sei o que, não. Toda a vida houve os enganadores, toda a vida.
os falsos mestres e os falsos profetas sempre houve no meio do povo, falando coisas próprias de sua interpretação. Aí, aqui no versículo 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí agora ele está chamando a atenção da pessoa, né? Lembra-te de onde caíste. Há pessoas que vai firme na fé, depois ele cai. E arrepende-te. Por quê? Porque senão eu vou tirar de ti o candeeiro. O que é o candeeiro? A luz. É o Espírito Santo que ilumina a mente da pessoa. Então, a pessoa que desvia da verdade, Deus ele não condena a pessoa. Deus aqui não está condenando a pessoa. Deus está convidando a voltar ao primeiro amor. A voltar à luz do Evangelho. À luz da verdade. Como ela é na palavra de Deus. Não ficar perambulando por aí, achando que está servindo a Deus. Eu já vi algumas pessoas que abandonam a fé e aí fica lá sem fazer nada mais, nem não quer saber mais de palavra de Deus. E diz, não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Ah, que coisa mais estranha, né? Como é que você abandona a palavra de Deus, abandona o amor de Deus e vai dizer que tem fé nele? A fé, meus irmãos, é uma prática. A fé, ela é um exercício. Se eu e você não mantém o amor de Deus em nós, através da palavra, pelo poder do Espírito Santo, como é que nós vamos demonstrar nossa fé? As obras nossas que demonstram o que nós somos. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Aí a pessoa diz que tem fé em Deus, confia em Deus. Aí não quer saber de Bíblia, não quer saber de guardar o mandamento, só quer saber de viver a vida de ganância dele, abandona o primeiro amor, como diz aqui em Éfeso. Aí fica por aí dizendo que não, eu tenho fé em Deus, eu acredito, eu confio em Deus. Eu já vi algumas pessoas que abandonou a fé, recebeu bênçãos materiais, né? Teve uma condição financeira equilibrada. Aí, tá vendo aí, ó? Como disse um dia para mim, Deus me abençoou. Hoje quando eu andava na igreja, em Bíblia, eu não tinha nada. E hoje eu estou aí bem, sei o quê. Como quem? Isso santifica ninguém. Isso aí, bens materiais não santifica ninguém não, meus irmãos. Bens materiais, até os ímpios aí, os malvados, eles têm. A bênção material Deus derrama no planeta Terra. Agora, uns aproveitam demais do que outros, e muitos aproveitam da maneira desonesta, né? E depois fica dizendo que Deus abençoou. Não quer dizer isso não. Isso aí não influencia muito na vida espiritual, não. Os nossos bens materiais, eles só influenciam na nossa vida espiritual quando nós doamos para os necessitados, para as causas justas. Aí sim, os nossos bens materiais, ele nos ajuda a vida espiritual, fortalece, né? Porque você está exercendo o primeiro amor que você aceitou, que é o amor em Jesus Cristo, né? E aqui, meus irmãos, diz mais assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Qual é a obra dos nicolaítas? O mal, né? Praticar o mal. Aqueles nicolaítas eram uma espécie de pessoas que praticavam o mal. As obras dele eram ruins. E Deus diz, olha, você tem essa qualidade, que você não gosta das obras dos nicolaítas, né? Então, o da qual também eu odeio, porque Deus odeia o mal, né?
A Bíblia diz que ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E as cartas do Apocalipse, elas são uma advertência e representam um período da história, né? Isso é muito importante para nós. E aqui no versículo 7, aí ele vem com chamando a atenção, né? Com a advertência e uma promessa, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Olha que promessa maravilhosa, né, irmãos? Ao vencedor eu vou dar, que ele diz, dá para ele a árvore da vida que existe no paraíso de Deus. Já pensou, você já analisou, meu irmão e minha irmã, esse privilégio que Deus vai lhe dar de você morar no paraíso de Deus com ele ali? Ao vencedor. Qual é o vencedor? É aquele que luta, né? O vencedor não é aquele que é bravo, que é valentão, é aquele que luta todo dia, aconteça o que acontecer. Nós temos que estar aos pés de Jesus Cristo. Porque como nós vamos ser vencedores se nós não temos força nenhuma em nós? É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos dá a vitória. Então é muito importante. Se você quer ser um vencedor, uma vencedora, lembre-se que Jesus Cristo é a sua vitória. Não tem outra vitória. Então a carta de Éfeso é uma igreja vitoriosa, né? Que foi a igreja do primeiro período, né? A cidade de Éfeso, diz a história, né? Estava situada na costa ocidental da Ásia Menor. Possuía um grande porto que funcionava como porta de entrada da província romana da Ásia e ponto de partida para rota comercial. Era uma cidade importante, né? Marítima, na beira-mar. Era, não é, né? Que a cidade velha não existe mais, mas a nova existe, né? E o lugar lá está até hoje, né? Então, era uma cidade comercial. Movimentava muito, tinha muita gente. E ali tinha os servos de Deus que pregavam o evangelho. Sua localização era privilegiada. Talvez por isso tenha recebido o nome de Éfeso, que significa desejável. Então a palavra Éfeso, se você não sabia, ela quer dizer desejável. Era uma cidade muito importante, ponto comercial, e todo mundo desejava, muita gente desejava ir para lá, né? Morar lá. E hoje em dia nós vemos aí, né? As cidades importantes do nosso país, muita gente migra para lá. A busca de emprego, outros vão à busca de saúde, né? Que estão com problema de doença, onde tem um tratamento melhor. Éfeso não era diferente, né? Então, era uma cidade adornada com formosos templos e sede do culto à deusa Diana. A deusa Diana, ela é citada lá em Atos 19, né? Se você olhar lá o Atos 19, você vê aquela história lá da deusa Diana, onde houve lá um tumulto lá por causa da pregação de Paulo, mas estava lá parece que mais Silas pregando o evangelho, houve aquele tumulto lá. Era uma igreja, era uma cidade cheia de templos, né? Cheia de igrejas adornadas com ouro. As igrejas daquele tempo eram todas forradas de ouro, todas tinham suas peças de ouro. Porque, meus irmãos, naquele tempo o ouro era mais fácil de se encontrar. Então o ouro era muito bem acolhido, né?
Era um metal e é até hoje valorizado e bonito. Vai dizer que não é, né? Uma cor brilhante que chamava a atenção das pessoas. E você vê hoje que você vê muita gente vê alguma igreja, algum templo, casa de oração que não está bem pintada, alguma coisa, ele chama de igreja feia, né? Não chama a atenção das pessoas. Por isso que as igrejas têm que ser bem pintadas, toda ornamentada, né? Para chamar a atenção, né? Assim, não era diferente daquele tempo. O templo de Salomão, por exemplo, a Bíblia diz que era todo forrado de ouro por dentro. Era muito ouro, né? Salomão tinha os navios que viajava, diz que passava 2, 3 anos fora buscando o ouro. E o ouro sempre foi a riqueza do planeta Terra, uma das maiores riquezas, né? Então a cidade de Éfeso ela não era diferente. E por que aconteceu esse tumulto lá com a deusa Diana? Porque a idolatria reinava na cidade. Eram pessoas religiosas, não é? Religiosos, irmãos, tem em todo lugar, de vários tipos de crença. Agora, cristãos é diferente de religioso. Você precisa saber disso. Ser religioso é muito fácil. Tem muitas seitas por aí, igrejas, né, que fazem as suas doutrinas por conta própria e usa a parte da palavra de Deus, ele está com a verdade. Assim era Éfeso. Eles achavam que estavam sendo felizes, adorando aquela deusa, né? E lá em Atos diz que a deusa Diana, eles acreditavam que era uma imagem que caiu de Júpiter. Não sei se você já leu isso lá em Atos, está escrito lá. Atos 19, né? Ele diz aqui mais. O apóstolo Paulo visitou várias vezes esta igreja. E Timóteo, discípulo de Paulo, provavelmente era pastor dela nos dias de João. A presença destes líderes ajudou a manutenção de uma doutrina pura e zelosa, missionária. Um zelo missionário, né? Foi um período de grande crescimento para o evangelho. A pessoa, Deus usou esses homens, 3 homens, João, Paulo e Timóteo, naquela cidade de Éfeso. Era uma cidade evoluída, mas que a idolatria reinava mesmo, era demais. E a Bíblia diz que Paulo e esses homens ficaram ali, persistindo na verdade. Foi como o evangelho veio progredir na região. E aí entrou em confronto com os adoradores da deusa Diana e houve aquele tumulto lá. Mas os apóstolos saíram vencedores, graças a Deus, né? E o período profético de Éfeso vai do ano 31 ao ano 100 na era cristã, né? Depois de Cristo. A igreja cristã foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. Ainda você vê Mateus 16, 18, 1 Coríntios 3, 11, Efésios 2, 20. Sua igreja passaria por 7 períodos, representados pelas 7 igrejas. A igreja de Éfeso representa um período da igreja cristã que vai do ano 31 depois de Cristo, no ano da morte de Cristo, até 100. Data aproximadamente da morte de João, o último apóstolo dos apóstolos a falecer. Foi uma época de pureza doutrinária, grandes avanços evangelísticos. Contudo, a profecia já falava de um abandono do primeiro amor e da necessidade de arrependimento. Veja, uma igreja que foi começada com Jesus Cristo, passada a responsabilidade para os apóstolos, e tinha na sua essência a pureza. Mas mesmo no meio daquela pureza, como eu disse antes,
existiam os falsos apóstolos. Pessoas que se orgulhavam de alguns conhecimentos que tinham, como tem até hoje, né? Pessoas que se acham que o conhecimento dele está além da palavra de Deus e começa a pregar coisas erradas, coisas que não estão na palavra de Deus. Então, na igreja de Éfeso, apesar da sua pureza, não é diferente, não. Já começou a existir a apostasia, né? Como existe hoje. Você vê hoje algumas igrejas grandes que tem por aí, sempre tem as suas células, né? Alguns faz a sua própria igreja, não concorda, e inventa a sua própria igreja e vai congregar, dizendo que está certo, né? Ninguém diz que está errado. Só que quando você vai para a Bíblia, o que ele diz, o que ele prega, o que ele vive, o que ele fala, está ao contrário do que a Bíblia diz. Assim era na época da igreja de Éfeso, no primeiro período da igreja, no primeiro século, né? E o apóstolo Paulo, nós vimos nas cartas dele que ele enfrentou muita oposição. Pessoas contrárias que não queriam aceitar o que Paulo pregava, se achava mais inteligente do que Paulo. Porque tem gente que é assim, se acha mais inteligente, mais sábio do que a própria palavra de Deus. Então Paulo falava a verdade corretamente e eles não queriam aceitar daquele jeito. Outros, por inveja, não tinham o dom, porque tudo que Paulo fazia era um dom do Espírito Santo. E o que nós fazemos também para a honra e glória de Deus é o dom do Espírito Santo. Ele é que nos impulsiona a fazer aquilo que é correto. Desde que nós cremos na palavra de Deus, desde que nós aceitemos Jesus como nosso Salvador pessoal, desde que aceitamos guardar os mandamentos da lei de Deus, como ele é, como a Bíblia manda, aí sim o Espírito Santo nos impulsiona a fazer o que é correto. Aí quando as pessoas vê você e eu, qualquer um de nós fazendo as coisas corretas, e que ela não quer acreditar em você, e não quer aceitar o que você fala, não quer aceitar a verdade que você fala da palavra de Deus, elas começam a criar inveja, criar despeito, né? E falar mal de você, inventar mentira, falso testemunho contra você, como faziam com Paulo. Paulo sofreu, não foi brincadeira, porque falava a verdade, né, como ela é, na palavra de Deus, como o Espírito Santo indicava para ele. Mas infelizmente hoje em dia, as pessoas não querem falar com a palavra de Deus como ela é, quer fazer interpretação própria, e diz que está usado pelo Espírito Santo, e começa a pular, gritar, cair pelo chão, dizendo que está possuído pelo Espírito Santo. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que a pessoa que tem o Espírito Santo faz isso? Faz interpretações erradas? Não, meus irmãos. A igreja de Éfeso é o símbolo da pureza, do primeiro amor. E aqui a mensagem ela está dizendo, volte ao primeiro amor. Veja de onde você caiu. Veja como você era antes, fazia as coisas mais ou menos certas. Que não fazia, que às vezes que muitas coisas a gente não vai conseguir fazer, mas pelo menos se esforça. Deus não exige de você 100% de perfeição, não. Ele exige que você seja santo, mas santo em procedimento, em caráter, né? No viver. Não que você não vai deixar de ser pecador e deixar de fazer coisa errada, não. E nós vemos na Bíblia aí que os santos homens de Deus, todos fizeram coisa errada. Mas nem por isso eles desistiram. Mas tem gente que quer desistir por coisinha pouca. Qualquer coisa desiste da fé. Ou se desiste porque acredita em história mirabolante de outros fulano de tal que tem uma oratória bonita. Fala da maneira bonita. Ah, aquele cara ali está com a verdade. E falando a mentira. Quando você vai para a palavra de Deus, cadê a verdade dele? Que essa carta de Éfeso, meu irmão, abra sua Bíblia. Estude a carta de Éfeso. Aos Efésios, que você vai entender um pouco. Ore a Deus, peça sabedoria. Para que o Espírito Santo lhe ilumine. Para você não ficar aí acreditando
em tudo quanto é coisa que ando falando, nas televisões, nas igrejas, nas redes sociais. Que é, né? O que tem muito hoje em dia nas redes sociais é mentira. Pessoas contando experiências que nunca houve, inventam experiências, e o Senhor me revelou que não sei o quê. Nada disso está na Bíblia. Quando o Senhor quer revelar alguma coisa, ele revela, mas para a honra e glória dele. Mas o cara fica falando uma revelação que não enaltece a Deus, que é contra a palavra, aí quer ser cristão. E quer ensinar os outros, quer que os outros vá para onde ele vai. Não é assim não, meu irmão. Vamos para a Bíblia. Leia a carta dos Apocalipse, as cartas, não é só essa, mas todas. Que Deus vai lhe iluminar e você vai ser bem sucedido como cristão. Amém? Que Deus abençoe a você, sua família, seu trabalho, seus negócios, seus planos. Que o Espírito Santo ilumine a sua vida. Assim que você botar em prática a palavra de Deus na sua vida, você vai ser bem sucedido, né? É o meu desejo para todos vocês. E quero aproveitar a oportunidade mais uma vez e pedir que você se inscreva no canal, né, para que o canal cresça para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero fazer um pedido também especial que você ore por mim. Eu sou um pecador, igual a você, tenho meus defeitos, mas eu sempre procuro fazer com que as minhas qualidades cubram os meus defeitos. Essa deve ser a nossa atitude, né? Porque nós vamos ter sempre que praticar erros, porque nós somos pecadores, falhos, né? E dizer para você essa mensagem final. No dia que você aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. O Espírito Santo de Deus vai mudar totalmente as suas maneiras de pensar, a sua maneira de agir, o seu procedimento vai ser outro. Vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Que isso seja uma realidade na sua vida, hoje e sempre. Amém? E fiquem com Deus.